amigos, bem-vindos ao 41º podcast Gestores da Hotelaria. Estamos aqui nos estúdios da Rede Prime de Comunicação, no qual já fazemos o nosso tradicional agradecimento por essa estrutura técnica e humana para fazermos esse programa toda semana. Aproveito para agradecer o apoio da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, FBH, e da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABIH. Tropecei aqui, mas falei certo. Quero também agradecer hoje a presença da nossa convidada. Em 3 programas atrás, nós trouxemos a temática do jurídico, da legislação brasileira, pela primeira vez. Sempre estamos entrevistando aqui gestores, né, tratando dos assuntos operacionais e mercadológicos da hotelaria. E agora voltamos ao tema jurídico, que é tão importante na vida, não só de todos nós, cidadãos, mas também das nossas empresas. E hoje vamos receber aqui uma especialista, no qual eu passo a palavra para o meu amigo Martin Van Slius para fazer as honras da casa. Tudo bem, meu irmão? Como vai, Marcos Valério, meu caro amigo, parceiro de tantas labutas em prol do nosso turismo hotelaria? É uma satisfação estar aqui mais uma vez. Estamos chegando aí próximo da festividade de carnavalesca na nossa cidade, no país. E os hotéis estão em grande expectativa em relação a uma excelente performance, né? Escrevi sobre isso na minha coluna essa semana. E nada melhor do que falarmos sobre assuntos ligados ao carnaval, um deles são exatamente esses vendas de pacotes, as hospedagens que acontecem especificamente para o período, e daí veio a ideia de nós convidarmos para estar aqui conosco nesse dia, nesse podcast, a doutora Luciana Teniense, né? Eu chamo de doutora porque já é, né, de costume, doutora, né? Luciana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Doutora Luciana Teniense é advogada de formação, já com 25 anos de vasta experiência, e filha do célebre doutor Aristóteles Ateniense, um escritório de advocacia de grande prestígio na nossa cidade, né? Deixou aí uma saudade imensa em todos que o conheceram, inclusive eu. Sempre lembrando que BH é um celeiro de grandes escritórios, né? A advocacia nossa é realmente reconhecida nacionalmente. E Luciana, né? Vou chamar de Luciana, já chamei de doutora, não vou repetir, é especialista em direitos dos consumidores, que no caso nosso, nos hotéis, nós tratamos como hóspedes. Muito embora tenhamos o caso das pessoas que fazem uma reserva, não se hospedam, não são hóspedes por consequência, mas ainda assim têm direitos adquiridos e por que não falar também de deveres adquiridos em relação a isso. Luciana também é colunista do Portal UAI, Estado de Minas, com a coluna Viajando Direito, né? Uma ótima, achei esse nome fantástico. E até recentemente presidiu o Conselho de Turismo da Associação Comercial de Minas Gerais, a Seminas, que agora está conosco com a nossa hoteleira amiga e queridíssima Flávia Badaró, que assumiu a posição, né, representando o turismo na Associação Comercial. Seja muito bem-vinda, Luciana. É um prazer. Muito obrigada. Olha, para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. Agradeço imensamente, porque eu acredito que a gente, tanto o consumidor, o hóspede, como o hoteleiro, todos querem, um quer usufruir, o outro quer fornecer o serviço da melhor qualidade. E essa oportunidade de falar aqui para vocês, para o grupo dos gestores de hotelaria, é muito bom, para tirar aquela imagem que um está contra o outro, que o hóspede está querendo lesar, ou então o proprietário ou o estabelecimento está querendo lesar um ou outro. A gente tem que tirar essa pecha, né? É uma pecha. Tirar esse preconceito das duas partes e a gente tentar ver o melhor. Porque o que a gente está querendo? Todos nós queremos viajar. Todos nós queremos usufruir o melhor serviço e vocês da hospedagem querem proporcionar, e que bom que a gente pode contar com vocês. Então, essa troca com responsabilidade, com a boa-fé, com direitos e deveres das duas partes, isso é muito importante. E é isso que a gente quer, né? Na hora de dar o brinde, o nosso ponto em comum é o mesmo. É o quê?
que desenvolva o turismo no Brasil, que desenvolva a hospedagem e que nós, consumidores, tenhamos o prazer de poder usufruir esse serviço. Então, é muito bom. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada, Marcos e Marta. E antes da sua introdução, eu sei que você vai falar um pouquinho da legislação vigente em relação ao Código de Defesa do Consumidor, que é muito importante. Eu queria frisar exatamente isso. Para que haja essa convivência harmônica e pacífica entre as partes, quem presta o serviço e quem consome o serviço, é necessário que haja o conhecimento dos direitos e também dos deveres, né? Porque se não houver o conhecimento, é onde surge o ruído. E as grandes polêmicas que eu percebo no dia a dia dos nossos grupos de relacionamento entre os hoteleiros são exatamente essas questões que são colocadas por pessoas nos hotéis, e muitas vezes os hotéis têm uma dificuldade de saber se aquilo é procedente ou não, aquele direito que está sendo requerido, se ele de fato existe. Sim. Né? E como que se dá esse direito, os pormenores, reembolsos, cancelamentos, posso cobrar, não posso cobrar, mas isso a gente vai falar nos detalhes das dúvidas que eu passei, né, no briefing em relação aos casos mais comuns que nós registramos nos hotéis, no dia a dia. Mas é muito importante que você cite, obviamente, o que está no arcabouço da legislação vigente. Eu sempre digo o seguinte, uma lei ela pode ser boa ou ruim, ela pode melhorar ou não, mas ela existe. Ela cumpre-se, lei se cumpre. Né? Essa é a premissa número 1 do meio jurídico. Isso. Correto? Então, ela pode até não ser boa ou justa, mas ela é a lei. Né? Dura lex, sed lex, né? Uma frase antiga. Né? A lei pode ser dura, mas é a lei. Então, nós temos que nos ater à lei e o que é necessário para alterá-la? Os caminhos normais, a tramitação normal de um projeto para que mude alguma coisa. As relações estão mudando muito rápido no mundo e eu percebo que as leis não acompanham algumas questões digitais, nós temos uma dificuldade de correr atrás da evolução natural. Ótimo. A palavra é sua, então, por favor. vamos lá. Isso é muito interessante, porque a gente vai falar, tem lei que pega e tem lei que não pega. O Código de Defesa do Consumidor foi uma lei que pegou, e é uma lei pública de interesse social. Quer dizer, não adianta olhar, a lei da minha hospedagem é essa, a lei da minha empresa é essa, mas elas têm que estar com aquela superior, que é o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que é uma relação de consumo, seja de produto ou serviço. E o Código de Defesa do Consumidor, ele é muito importante, e eu gosto muito de falar o artigo 4º, que fala da boa-fé. A boa-fé das duas partes. Muitas vezes a gente acha que a boa-fé a gente exige só do fornecedor de serviço ou de produto. Não. A boa-fé tem que ser do consumidor também. Tem um pouco de ressalva quando se fala muito daqueles casos específicos daquele consumidor de má-fé. Mas eu vejo como advogada que trabalha 25 anos no setor, independente de hotelaria ou outro serviço do turismo, a grande parte é do consumidor de boa-fé. O de má-fé, realmente, a gente tem que repelir. Não pode ele ter esses direitos que ele acredita se ele não tem um princípio básico da nossa legislação consumerista. O Código de Defesa do Consumidor, então, é uma ação que vai estar inserido à hospedagem, porque é uma prestação de serviço. O empresário, ele está inserido no artigo 3º, porque ele desenvolve atividade com habitualidade, e o consumidor ele pode ser denominado de 3 formas. Aquele que adquire o serviço, que compra como destinatário final, ele não vende, ele não quer revender para ele usufruir. Ele pode ser vítima do evento, vamos dar um exemplo de uma criança. A criança ela não comprou uma hospedagem, mas ela teve algum acidente dentro do hotel. Ela também é consumidora, ela vai ser vítima do evento. E tem aquele exposto à prática comercial. Ele nem adquiriu, mas ele foi seduzido por uma publicidade enganosa. Então, ele pode não adquirir, mas ele não adquiriu, mas ele também vai ser denominado consumidor.
Nós temos também, eu não quero ficar com aquela linguagem chata, então vocês vão me intervir aí, tá bom? Doutora, Pode deixar. deixa eu fazer uma pergunta. Desculpa interromper o seu raciocínio, mas eu acho muito importante a contextualização, até para mim, em especial, refrescar a minha memória. O Código do Defesa do Consumidor é uma evolução da sociedade brasileira, não é? Você acabou de citar, de ordem pública, né? E eu lembro vagamente, né, quando foi introduzido, né, foi legitimado, né, esse código. Rapidamente, né, de uma forma muito sucinta, para não atrapalhar a sua dinâmica, como chegamos a isso, por que chegamos e o que o código nos proporcionou uma evolução nas relações sociais, né? Não especificamente apenas das trocas, do comércio, da relação produtor-cliente, vendedor-cliente. Você poderia fazer esse pequeno introdução? Só lembrando uma coisa, um detalhe que eu quero falar, que o Código de Defesa do Consumidor é quase que uma criação brasileira. São pouquíssimos países no mundo desenvolvidos, inclusive falando dos países Estados Unidos, Alemanha, só para citar alguns, não existe esse código. O direito do consumidor não está especificado em um Código de Defesa do Consumidor. Existe um direito genérico, amplo. Civil, né? Civil. Não há, nesses países, o setor que elabora e determina a segmentação. Isso é muito interessante. O nosso código ele foi muito importante para formalizar essa prestação de serviço. Era muito informal. Então, o código ele veio para formalizar os direitos daquele consumidor e os deveres também, a obrigação do prestador de serviço. Que antes sempre falava, deixa para lá, não adianta. Ou então, isso aí é a prática do mercado. Ele remonta a quanto tempo de existência? 90. 1990? Ele foi da época do Collor. Interessante. Então, e hoje, nós, consumeristas, falamos o seguinte, se fosse para fazer um código desse, a gente não teria conseguido. Porque Entendi. ele foi muito avançado para aquela época. Muito. E ele, está falando dos outros países, ele foi modelo até para os outros países da Mercosul. Exato. Hoje, o Herman Benjamin, que é o ministro do STJ, ele foi um dos precursores do nosso código, como ele foi importante, a figura dele, para demonstrar o direito dos consumidores. Então, nós temos um código extremamente avançado e que muitos consumeristas falam, olha, se fosse para fazer hoje, a gente não teria tanto avanço como foi feito naquela época de 90. Então, uma palavra eu faria formalizar, a formalidade. Tirou aquele prática do mercado. Não é a prática do mercado, é a prática legal. Então, tudo foi feito, a gente achava que não ia conseguir pegar, e foi um código que pegou. O país tem muitas leis, né? E poucas aplicações. E o que me chama a atenção é que os julgamentos são rápidos, ao contrário da nossa justiça tradicional, em que se arrasta muitos processos, a gente sempre fala da lentidão da justiça, mas eu vejo que na questão da relação de consumo, as decisões são relativamente céleres. Isso deve até uma lei específica, a Lei 9.099, que é do juizado especial, porque essas relações assim, de consumo, muitas vão para 9.099. Teve alguns setores que queriam sair fora do Código de Defesa do Consumidor. Vou dar um exemplo dos bancos. Os bancos não queriam, de forma alguma, estar no Código de Defesa do Consumidor, mas ele está dentro. Porque se o banco saísse, outros grandes, um plano de saúde ia sair, outros grandes... Esvaziaria. Ia ser para quê? Para panela velha, para micro-ondas, ia tirar a eficácia. Então, hoje, o Código ele é muito uma cidadania, né? É mostrar que temos, sim, desenvolver. E outro assunto importante foi, assim, não só a lei, os PROCONs, as entidades civis de defesa do consumidor, elas ficaram muito fortes no Brasil. Então, elas ajudaram a
ter essa credibilidade dessa lei. Em tempo, o PROCON é antes ou é pós o código? Não, é antes. E nós temos aqui em Belo Horizonte, gostaria de falar, e eu já fui advogada voluntária e com muita honra do movimento das donas de casa. Olha só. Que iam conferir os preços lá no supermercado. Lógico, naquela época do Sarney. Vocês lembram Sim, do lembro. Sarney? Sim. Aquela loucura. Eu acho que chegou Fiscais a ter... do Sarney, lembra? Fiscais do Sarney. Aqui, nós, mineiros, nós temos muito orgulho pelo movimento das donas de casa. Foi uma das primeiras entidades civis de defesa do consumidor, da dona Lúcia Pacífico. E né? depois a Scarpelli participou também. A né? Scarpelli não era do movimento da dona de casa, mas ela era do Procon. PROCON. Nós Isso. temos o IDEC de São Paulo, que é extremamente sério. E o que nós temos, essas entidades civis, com credibilidade, ela é importante para informar o consumidor, para educar. O consumidor ele precisa ser educado também, para não ter equívocos. Dele achar que ele tem um direito que ele não tem, ou para ele aprender qual que é realmente o direito. Então, assim, o código ele é muito bom, avançado, principalmente hoje, nós falamos que... E é um exercício de cidadania muito bom, né? De você buscar essa lei para vários setores da prestação de serviço. Você imagina o banco, quantos de nós somos lesados, plano de saúde e outros serviços, e utilizar uma lei tão boa. Então, o código ele veio para avançar, dar uma credibilidade no mercado de consumo. Nos hotéis, eu rodo muito hotelaria, né, em geral, no Brasil todo, eu sempre observo que, não em todos, mas em vários, ou diria a maioria, a gente tem lá o Código de Defesa do Consumidor. Esse hotel tem uma plaquinha lá, está disponível o livretinho com o Código de Defesa do Consumidor. Geralmente fica no balcão, tem uma plaquinha e tal. Por outro lado, é muito comum que os hotéis estabeleçam os seus regulamentos. E aí ele fala assim, eu coloquei na regra do meu hotel que o pagamento tem essa política e tal. Aí eu sempre me pergunto, é óbvio que a regra do hotel não se sobrepõe o que determina realmente o direito e os deveres é o CDC. Sim. E eu sempre alerto os hoteleiros que não adianta ele fazer um regulamento e informar, eu coloco na confirmação da reserva todas as minhas regras. Eu não devolvo dinheiro em tal prazo, só para dizer aqui alguns exemplos, né, que mexe no bolso. E aí ele se apega àquilo como tendo informado o cliente previamente que aquela regra é válida. Só que eu sempre digo o seguinte, você pode criar a regra que for, mas ela não pode ir de encontro a uma que já existe, que é o CDC. Marta, você está assim, completamente com razão, é isso mesmo. Porque não adianta, é igual às vezes a pessoa, um setor do turismo, fala, Luciana, eu quero que você faça um contrato para mim. Um contrato. É um contrato que... Falei, não tem pílula da felicidade. Não tem. Nós temos uma lei geral, que a gente começou esse nosso bate-papo, de interesse público. Não adianta. O hoteleiro, ele fala, eu não tenho direito disso, eu informei previamente. Essa cláusula, ela vai ser uma cláusula abusiva, artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Não que o contrato você vai rasgar, mas determinados pontos daquele contrato, ele cai. Ele cai para o quê? Ele tira, prejudica o consumidor. Tem Conceito da hipossuficiência. Sim, né? E ele prejudica, o artigo 51 ele é maravilhoso, a boa-fé, a equidade, a relação de consumo, não pode, assim, olha, mas eu falei que não tem direito nenhum, não pode. Um equilíbrio contratual requer o quê? Um equilíbrio de direitos e deveres. Você não pode, olha, você tem que fazer isso, 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 mas você não tem direito nenhum. Aquela cláusula, ela vai ser abusiva e cai. Não adianta ele falar de uma informação, eu informei previamente. E, ao mesmo tempo, puxando aqui de umas dúvidas do consumidor, que às vezes eles falam comigo, se você me permite, pode falar? Claro, a ideia é essa. Às vezes o consumidor ele fala comigo, Luciana, eu cheguei no hotel às 8 horas da noite e eles estão me cobrando a diária toda. Está correto, Claro. porque desde meio-dia o hotel estava disponível. Então, aquele consumidor ele fala o seguinte, olha, o meu avião atrasou e eu cheguei 2 horas da manhã, eu perdi uma diária. Não, você não perdeu uma diária.
Você não perdeu porque aquele hotel estava disponível para você. Então, o consumidor também ele tem dúvida. Ele acha, porque ele chegou de madrugada, porque teve um atraso de companhia aérea, ele acha que ele pode pedir um ressarcimento, por exemplo, da companhia aérea, uma diária, que não pode. E puxando de volta, puxando um pouquinho aqui, o Código de Defesa do Consumidor, ele tem alguns princípios muito importantes da oferta. A oferta vincula o contrato. Você não pode só oferecer, você tem que oferecer e ter a responsabilidade, que é um artigo 30, que fala, oferecer, você tem que cumprir. Não tem aquilo de foto meramente ilustrativa. Você tem que falar no folder que aquela foto bonita é de uma suíte presidencial ou é de um quarto luxo, porque às vezes ele vai num quarto básico achando que é aquele que tem a varanda. Então, fale, informe. Ao mesmo tempo, aquela foto do café da manhã, o consumidor também, ele não pode falar, a foto tem um suco de frutas vermelhas e eu estou aqui no café da manhã, não tem frutas vermelhas. Fora da época. Não é isso, isso mesmo. Mas é aquele café farto, conforme aquela foto que gerou expectativa. Não é aquele ponto específico, não tem arroz ou tem. A questão da segurança, a questão da responsabilidade solidária. O que é responsabilidade solidária? No momento em que o hoteleiro ele presta um serviço, ele pode ter serviços terceirizados, tá? Ele pode ter restaurante, ele pode ter estacionamento, ou ele pode ter também a questão da lavanderia. Mas naquele folder, ele não fala que a lavanderia é de tal, o estacionamento é de tal. Ele fala, temos determinados serviços. No momento em que ele oferece aqueles serviços, ele integra a cadeia de fornecimento e ele responde sim. Mas o problema foi da lavanderia. Quem manchou foi a lavanderia terceirizada. Você, hoteleiro, você pode até pedir a restituição perante a proprietária daquela lavanderia terceirizada. Mas, para o consumidor, você tem que reembolsar. Claro, depois você vem com uma ação regressiva, que a gente fala. Você busca aquele que acarretou o problema. Isso é toda hora, Luciana. Toda hora alguém diz assim, o meu estacionamento é terceirizado, aconteceu um dano lá, uma batida na pilastra, e o hóspede veio cobrar de mim, mas eu já disse que é terceirizado. Como se ele fosse ficar fora do problema. E não é assim. Não é, e não adianta aquela placa. Não responsabilizamos para os objetos deixados dentro do veículo. Eu vi isso ontem em Contagem. Que nós falei com a gerente. Não adianta. Aquilo ali é uma cláusula abusiva, principalmente tem uma súmula. Um entendimento do STJ que eu trouxe aqui, eu vou ter que pôr um óculos para ler. A empresa responde perante o cliente pela reparação do dano ou furto do veículo ocorrido no seu estabelecimento. O Superior Tribunal de Justiça já determinou. Aquele dano no veículo, no seu estabelecimento, você tem responsabilidade. Mas a placa está falando, é aquilo que a gente falou, a placa e o contrato, mas o STJ já falou. Eu costumo dizer, e disse isso ontem para a Júnia, lá no hotel em Contagem, que isso é... Essa placa ela é ilustrativa e ela faz o motorista, ou no caso o hóspede, o usuário de estacionamento, adotar cuidados que... Não deixar o carro aberto, por exemplo, com o seu computador, sua bagagem. Então ele previne, talvez, algum tipo de sinistro, mas ele, em acontecendo, definitivamente ele não está isento da responsabilidade. Doutor. O mesmo eu perguntaria, aproveitando o gancho, sobre o famoso caso dos pertences furtados no café da manhã, no restaurante do hotel, no lobby do hotel, onde há a destreza. E alguém entra ali, o hotel é uma área pública, ao contrário do que se imagina, né? Não é privativo, privativo são os quartos. O lobby do hotel é uma área pública, qualquer pessoa tem acesso, logo é uma área pública. O café da manhã, mas tem um controle de hóspedes, tudo bem, mas pode ter passantes. Então, a pessoa coloca a plaquinha lá, não responsabilizo por furto de objetos. Na piscina, na área de lazer. Vamos lá? Vamos voltar? Sim. Vamos voltar ao seguinte. Eu vou voltar até na lei do turismo.
Lei Geral do Turismo. A Lei Geral do Turismo. Para te responder isso, a Lei 11.771 de 2008, que foi reformada pelo Lula na 14.978 de 2024. O que essa lei fala? No artigo 23, ela fala assim, o meio de hospedagem responde objetiva e solidariamente pelos danos causados pelos serviços que prestam. O que é objetiva? Independente de culpa. Então, a lei, eu brinco, vocês me desculpem, mas eu falo assim, até para a gente entender, a própria Lei Geral do Turismo já fala que o estabelecimento, a hospedagem, ela responde de forma objetiva. O que é objetivo? Independente de culpa. Então, vou ser um pouquinho de advogado diabo aqui com vocês. Se acontecer isso, eu como advogado consumerista, sabendo, é o risco do empreendimento. Chama o risco do empreendimento nisso. Pode ter juízes que vão interpretar que não pode. Pode ter juízes que vão interpretar que não pode, mas se a gente pegar o próprio Código de Defesa do Consumidor e a própria Lei Geral do Turismo, já determina que o meio de hospedagem responde de forma objetiva. E tem mais. Dos deveres dessa lei, determina o seguinte, artigo 34, manter no exercício de suas atividades estrita obediência ao Código de Defesa do Consumidor. Então, se a própria Lei Geral do Turismo fala estrita obediência ao Código de Defesa do Consumidor... Ela remete ao Código. Ela remete ao Código. No momento em que ela remete ao Código, ela mostra que ela responde independente de culpa. É a questão da vigilância. Luciana, é impossível eu vigiar todo mundo que entra e sai. Eu posso até entender essa situação. Se um hoteleiro, Mari e Marcos, me falar, é impossível vigiar, mas é o risco do empreendimento. E pelo Código de Defesa do Consumidor e pela própria Lei Geral do Turismo, ela responde independente de culpa. É chato? É. Mas vocês me desculpem, mas eu tenho que falar. E isso eu vejo assim, muito problema com a agência de viagem. A agência de viagem fala assim, Luciana, qual que é o meu problema com o extravio de bagagem? O que eu poderia fazer? O que eu poderia fazer com o atraso de um voo? Já teve até uma recente decisão que tirou a responsabilidade da agência. Mas o que eu poderia fazer? É o risco do empreendimento. No momento em que você integra a cadeia de fornecedores, você responde de forma objetiva. É aquilo que a gente falou, independente de culpa. Não é fácil ser hoteleiro, não. Não é fácil, não. Não é fácil mas empreender, não é fácil fazer. Mas é só para refrescar aqui, lembrando, quando você falou sobre as fotos, né, ilustrativas dos produtos, né, em especial da hotelaria, o meu querido Belo Horizonte Hilton Palace tinha uma foto clássica, que era foto de capa, né, do folder, dos principais materiais de divulgação. Essa foto ela foi tirada dentro do Parque Municipal, projetando o hotel. Uma foto linda. Muitos clientes chegavam lá perguntando onde é que está o jardim. Aí nós apontávamos, tem que atravessar a avenida. No Parque Municipal. Então, e eu vou te falar um outro que está acontecendo hoje, dos hotéis. Aquele hotel do Nordeste bonito, o mesmo hotel pequeno, mostra até aquele guarda-sol, aquelas cadeiras na piscina, na praia. Aí você entra, você chega no hotel e fala, olha, e as ondas aqui dessa praia, ela é forte ou não? Não, essa praia você não pode nadar. Ela não é recomendada. Então, quer dizer, olha, não teve ainda problema disso, mas olha uma expectativa, o hoteleiro ele sabe que aquela praia não é interditada, ela é inapropriada, vamos dizer assim. Ele joga joga uma expectativa, sabe, para o consumidor, e aí, às vezes, aí você fala, Luciana, mas se for fazer isso, eu estou ferrada. Mas, assim, é um problema que tem. Vou te falar um outro problema. Eu acho que hoje eu vou ser uma figura chata, vocês me desculpem, mas olha só, você está numa área de lazer
E, de repente, você está na área de lazer, você é hóspede, e você é solicitado até por uma funcionária muito educada para sair daquela área de lazer, principalmente se for um réveillon, um carnaval, que o hotel vai utilizar Uma festa privada, uma algo do festa tipo. privada. Isso aconteceu comigo. Uhum. Então, assim, mas vai ter uma festa privada e já estão interditando essa piscina, estão interditando essa área e eu vou ter que pagar a mesma coisa. Por que não avisa antes? Sabe aquela informação? Isso. Olha, aquela foto ali acontecia muito na época da Copa do Mundo e das Olimpíadas. É uma projeção que vai ter essa área de lazer. Então, você não pode pôr uma foto que é uma projeção ou uma foto meramente ilustrativa se de fato não acontece. Você não pode falar que você está dando aqueles serviços, mas num determinado período ele vai ser interditado, porque o hotel, para ele ganhar lucro, está certo ele ganhar lucro, nada contra, mas ele tinha que avisar isso previamente o consumidor, que naquele determinado dia, aquela área de lazer que o consumidor acreditava que iria usufruir, ia ser interditado. E, neste caso, o que deve fazer? Dá um desconto. Você vai ganhar com um grande evento, mas dá um desconto, informa previamente. Eu sempre falo e repito e respondo os hoteleiros nos grupos que a melhor saída sempre é a negociação. As pessoas entram muito no embate, o cliente está ali no balcão, criando uma polêmica, e a primeira coisa que eu sempre digo é o seguinte, a primeira coisa é tirar de cena. O cliente, quando ele tem a plateia, que ele tem público, ele cresce. Eu, quando gerenciava os hotéis, eu sempre adotava a prática de puxar a pessoa para a minha sala, porque aí está no meu território, no meu ambiente, e a gente vai conversar e chegar num acordo. Tirar a pessoa do palco dela. Tirar e resolver, Porque tentar resolver. quando ela cria uma situação, ela vai conseguir adesão de pessoas que se identificam com o problema dela. Ah, é verdade, isso aconteceu comigo ontem. Tá vendo? Ela tá certa. Isso cria uma situação, às vezes, que pode fugir do controle. Então, tem que ter o gestor hoteleiro, ele tem que ter esse feeling. E eu sempre digo o seguinte, conversando se resolve quase tudo. Talvez não 100% dos casos, mas é isso que você falou. Você concede um jantar, um almoço. Lógico. Né? Ninguém. Você imagina, você está usufruindo. Um late Você não está check-out. querendo ir para o PROCON, não. Você não está querendo entrar na justiça. Parar com esse estigma de achar assim, o consumidor ele quer entrar com a ação. Naquele momento, você falou muito bem, essa técnica sua é legal. Né? Vamos tentar resolver? É igual assim, vamos treinar os funcionários. Não adianta ter código de defesa do consumidor com o consumidor ríspido. Ótimo ponto. Temos que treinar a lei. Olha como que a lei peca. A lei fala, olha, ponha um código de defesa do consumidor no balcão. Mas e aí? Ninguém que trabalha na recepção Ninguém sabe aonde... abriu aquele código. Já abriu, então tem que treinar, porque qualquer falta de educação daquela pessoa, quem responde é o hoteleiro. Não adianta falar, mas aquele funcionário foi despedido. Meu amigo, ele era seu funcionário. Vamos falar uma coisa aqui, se vocês... eu posso fazer uma crítica dessa Lei Geral do Turismo que prejudicou o consumidor? Claro. Vou falar com vocês que eu gostava muito da lei de 2007, antes dessa reforma do Lula, que falava assim, um dos deveres dos prestadores de serviços turísticos, dentre eles os hotéis, manter em suas instalações, de forma visível, mecanismos que possibilitem a apresentação de denúncias, sugestões e reclamações. Na lei anterior, de 2007, falava livro de reclamação. E agora ele deixou aberto mecanismos que possibilite a apresentação de reclamação. Eu queria até conversar com vocês disso. O livro era tão importante, principalmente se fosse fiscalizado. Quer dizer, porque naquele momento o consumidor, ele não tem advogado, ele quer resolver. E se ele não consegue resolver com um gerente que consiga resolver, ele tinha que formalizar num livro, que a gente queria que fosse um livro oficial, para que fosse... Quando ele vai formalizar num questionário e que vai pôr naquela caixinha de reclamação, quem vai garantir
que aquela reclamação foi tratada e, de fato, chegou no proprietário. Porque isso também é importante. Vou te falar uma coisa, até pessoal, que aconteceu comigo. Não falo a cidade nem o estabelecimento, mas o fato. Eu tenho um filho de 8 anos. Ele foi para um hotel, um grande hotel. E nós mães, deixei meu menino com monitor. Deixei com o menino com monitor. Por que é o monitor no hotel? É a extensão da segurança. A mãe ou o pai ou responsável deixa a sua criança com monitor porque é uma extensão. O que aconteceu? Esse meu menino tinha uns 7 anos. Ele foi almoçar com as crianças, o richô caiu na perna dele. Teve queimadura de 3º grau. O richô caiu, a minha menina, que eu tenho uma mais velha, saiu correndo e falou, mãe, Pedro queimou. E meu menino estava berrando. E colocaram o meu menino na cozinha e começaram a querer resolver. Não chamaram ambulância, não chamaram nada. Eu precisei pedir um corpo de bombeiros, alguém para ajudar numa cidade que eu não conhecia. E levamos para o... Como que chama esse hospital público? UPA. Eu levei para a UPA. Eu falei, leva pelo menos para uma UPA. O hotel não poderia ter um gerente me ajudado? Uma empatia para me ajudar? Destacar uma pessoa. Eu sempre falo, caso sinistro, o hotel tem que destacar uma pessoa da equipe para acompanhar. E pega aquela mãe. O que acontece? Por que eu estou falando do livro de reclamação? Quando eu cheguei, meu menino foi extremamente bem atendido na UPA. Sou extremamente agradecida. E o meu menino ficou do lado de um cara que tinha um motoqueiro assaltante, que estava com algema. E o menino berrando, não sabia porque aquele homem estava com algema. Mas tudo bem, o serviço foi maravilhoso. O que eu quero falar com vocês? Quando eu cheguei no hotel, chamei o gerente, falei, meu senhor, como que tinha um richô caindo numa criança? E comecei a falar com ele. Não fui contra. Ele falou, faz uma lei de richô. Aquilo ali, eu falei, olha como que um gerente faz uma lei de richô. É um despreparo. E o que aconteceu? Eu busquei uma pessoa da hotelaria, como você, Mar, aqui de Belo Horizonte. Eu falei, faz uma lei de richô, pois eu vou achar o dono. Eu não podia ter um livro para o dono ver como que o gerente, naquele momento, faz uma lei de richô. E aí, o que acontece? A pessoa, eu achei o gerente, o dono, um dono extremamente atencioso. Fizemos um acordo. Foi exorbitante? Lógico que não. Foi uma cirurgia plástica, foi o medicamento, foi tudo. Cirurgia plástica, não, desculpa, foi o médico, ainda bem que teve que fazer enxerto, quase que teve. Mas, assim, o dono me pagou tudo. Eu queria ganhar vantagem em cima do hotel? Não. Mas o que eu quero voltar? Olha como que o livro de reclamação é importante, até para o proprietário, porque, às vezes, aquele funcionário, ele desdenha aquele consumidor e a situação pode ficar muito pior. Aí vem as ações e fala, mas que absurdo. E, às vezes, ele nem sabia. Ele nem sabe. Olha, esse senhor, extremamente sério e competente, não sabia. E fizemos um acordo, deu tudo certo. E se falar, volta no hotel, volto. Mas, doutora, aproveitando esse exemplo que você deu, que ocorre com uma certa regularidade, às vezes não com essa gravidade, ou até com gravidade maior, mas hoje estamos vivendo dentro do mundo digital, da comunicação instantânea, das redes sociais. Ótimo. O livro, hoje, de registro, ou o questionário, ele praticamente fica anulado a partir do momento que hoje todos nós, o consumidor em especial, ou todos nós no ato do consumo, temos uma ferramenta poderosa. Que é o Reclame Aqui. Que é o Reclame Aqui e as redes sociais. Posta nas redes sociais na hora. Você posta aquilo e o efeito você cria um dano profundo em uma determinada empresa, se, porventura, o consumidor for de má fé. Sim. Ou se ele exagerar na questão ou se ele não tiver uma resposta imediata. Por que você fala assim, fala o nome do hotel, para quê? Eu não estou querendo. O dono do hotel foi ótimo. Então, quer dizer, o livro de reclamação, sabe o que eu acho que é interessante? Para você formalizar, até para evitar uma rede social, ou então para o dono saber, porque o dono sabe quando o negócio já lastrou. E sabe o que seria bom, eu acho? O livro
para uma fiscalização. Pena que não tem fiscal. Não tem. outro... Aí eu estou sendo até ingênua. Aí eu estou sendo até ingênua. E até no operacional mesmo, a questão que a comunicação hoje é toda porque eletrônica, aí fala, digital. Então, no momento aquele livro fala, eu comuniquei para vocês e vocês não fizeram nada. Então, aquilo que você está falando, chama, tenta resolver, é a melhor forma. Eu sempre digo que para a pessoa não se tornar um hater, usando um termo novo aí das novas gerações, né? Hater em inglês quer dizer o cara que odeia alguém ou alguma coisa, né? E ele começa a falar mal desse hotel ou daquele hotel nas redes insistentemente, que acontece, eu tenho visto, e é um problema recente, da pessoa ficar ali, manda o vídeo, manda o texto, reclame aqui, Instagram, e ele vira um hater. Ele passa a ser uma pessoa que tem um objetivo de causar dano à imagem daquele hotel, para nos ater aqui à hotelaria. Ação preventiva enquanto a pessoa está no hotel, para mim, é ideal. Depois que ele sai, tudo foge do controle, porque a pessoa já não está mais nos seus domínios. E você não tem mais muito o que fazer, a não ser criar aquela prática de responder a pessoa, e às vezes chega um ponto em que a resposta já vira munição para uma outra postagem. Então, em algum dado momento, é até melhor parar de falar com aquela pessoa. E sim fazer uma propaganda positiva do seu hotel, intensificar a sua propaganda positiva. Isso é que os especialistas em marketing digital dizem. Como lidar com o hater. Hater, obviamente, é um caso extremo de uma pessoa que está disposta a te prejudicar a qualquer momento. Mas nós temos casos aí dessas reclamações de vídeos, pessoas postando áreas do hotel fechadas, discriminação, supostamente situações discriminatórias de hóspedes. Músicos fazem muito isso, bandas de música costumam, se sentindo mal atendidos, e se usando da sua fama, seu número de seguidores, eles costumam postar vídeos depreciativos. E aí omite que depreciou o quarto, né? Exatamente. Depredou o quarto. Quer dizer, esse consumidor está errado. Muitos hoteleiros nossos, amigos, colegas, têm dúvidas de como lidar com isso. Posso fazer alguma coisa quando uma pessoa me prejudica deliberadamente, cria uma situação em que o meu hotel é exposto. A gente pode chamar de mídia, porque a rede social hoje é mídia. Não é mídia tradicional, não é um jornal, não é uma revista, não é televisão. Mas é uma mídia, um vídeo pode viralizar. Nós temos agora um caso muito famoso de uma pessoa que foi filmada dentro de um avião por conta de um pedido de troca de assento, uma situação absurda de uma pessoa querendo abusar do direito de uma outra que tinha aquele assento. Só que esse vídeo atingiu 15 milhões de visualizações em 24 horas. Explode, né? Então, ali no caso, não houve nenhum dano à empresa. No caso, a transportadora aérea, ela imediatamente respondeu dizendo que nada de errado aconteceu por parte dela. Mas houve uma exposição de uma pessoa que foi filmada e que não fez nada de errado, e que gerou uma situação, né? Aí teve aquele negócio do momento de fama, e aí a gente começa a ver como que as pessoas se dividem. As pessoas que ficaram a favor de A e de B. É um absurdo não ceder lugar para uma criança. Não, é um absurdo uma pessoa querer que outra saia para ela sentar na janela. Então, você começa a ver que há aquela divisão é como se fosse torcida, né? Tem a torcida. Vivemos nesse mundo, né? Vivemos nesse mundo. Eu acredito que neste caso, né, porque o que acontece? A rede social é muito louca, porque as pessoas, a gente não enxerga, a gente não vê, então vem aquelas pessoas te xingando, depreciando. Você lembra uma escola de São Paulo que teve, né? Quer dizer, que era inocente. E que era inocente. E é esse período nosso. Então, numa situação equivocada, a pessoa jurídica tem dano moral. Ela tem dano moral à imagem dela, à credibilidade. Então, se tiver
viralizou. E é uma situação, mesmo que não viralize, mas que é uma situação, não foi aquilo que aconteceu, que é incorreta, tem que se manifestar e até pedir um ressarcimento. Nesse caso dessa menina, o que aconteceu? Quem filmou foi uma pessoa que estava lá atrás. Quer dizer, a gente achava que era a mãe, e nem era a mãe. Nem era conhecida dela. E quem que é responsável? Essa senhora, a menina fez correto, por que ela tem que ceder? Não, eu sou, então, daquela ala que aquela menina que não cedeu está certo. Agora, ela não poderia ter... Quando expôs aquela menina, foi um jeito de coagi-la, não foi? Dela passar vergonha, constrangê-la. Não está certo. Doutora, só desculpa. Há pouco, né, ao longo do término do ano e no início de 25, voltou na imprensa a questão da diária de 24 horas. Novamente, o questionamento, né, que o hotel não tem o direito de cobrar 24 horas, já que, né, os hóspedes, em tese, na sua primeira diária, não passam 24 horas dentro do hotel. Essa questão vai e volta, não é, conforme a onda. Então, eu gostaria muito do seu esclarecimento a respeito desse direito. Olha, eu acho que... Acho não, na minha convicção, se é 24 horas, né? Se tem essa responsabilidade, se o consumidor não usufruiu essas 24 horas, a gente voltou àquilo que a gente está falando. Estava à disposição. Estava à disposição dele usufruir. Né? O consumidor ele pode falar, mas eu cheguei 4 horas da manhã por causa do hotel. Não. O hotel não tem responsabilidade. O hotel pode cobrar. Ele pode cobrar, não tem dúvida. A questão é que você tem que ter o prazo de arrumação do quarto e, obviamente, uma pessoa não pode ficar 24 horas e a que vai sucedê-la também ficar. Porque existe um período que você precisa de arrumação do apartamento para preparar para o outro. Mas então, o que está acontecendo, que você queria falar, Marcos, porque assim, começa meio-dia e termina... Então me fala, é o check-in e check-out. Começa... O check-in 14, check-out às 12. E aí, não, vocês estão me tirando 2 horas do meu direito de 24 horas. E aí, obviamente, o que o Martin falou é a questão operacional. Você precisa arrumar aquele apartamento. Então, neste caso aí, eu estou até mais para o consumidor, estou entendendo. Mas como que você vai arrumar? Não é? Como que você vai arrumar? Tem que ter um bom senso aí. Não tinha pensado nisso. Eu sempre defendi as 24 horas. Mas, olha como que é bom e o direito... Mas a discussão está exatamente em cima do bom senso. Né? Tem que ter um bom senso, lógico. Né? É a questão também que a gente vai falar, a questão do cancelamento. Eu queria entrar nesse ponto. Vamos falar do cancelamento. Isso... Todo dia a gente tem essa conversa nos grupos. Eu estou aqui com um caso de uma pessoa que reservou comigo em outubro, agora para a semana que vem, e ele me ligou agora dizendo que teve um contratempo e tal, quer cancelar e está me pedindo reembolso. Mas já passaram-se 7 dias desde quando ele comprou a hospedagem, só que ele não usou o serviço. Ele comprou em outubro do ano passado, o serviço é semana que vem. E aí há um entendimento de alguns que já passaram 7 dias, ele não tem direito a cancelamento. E a gente sabe que o direito, ele começa quando a prestação do serviço começa. Vamos lá. Esses 7 dias começam pelo artigo 42, ou 49 do Código de Defesa do Consumidor, né, o direito de arrependimento. O que aconteceu com esse direito de arrependimento? Na época de 90, é aquele direito que você comprou sem perceber. Sabe aquela compra por impulso? Aquela compra... Vamos pensar na sociedade da década de 90. Sabe aquele cara que vendia uma enciclopédia ou um mapa na sua casa? De repente você comprava um mapa... Dava um cheque. Dava um cheque. Aquela compra... Para que eu comprei esse mapa? Agora vamos pegar 2025. E o interessante do artigo 42 fala assim, 49, compra fora do estabelecimento comercial. Vamos falar 25 agora. O consumidor, ele foi virtualmente, ele entrou no estabelecimento comercial, não é? Certo. Em 90 não tinha não tinha internet, não tinha essas compras. Vamos lembrar da compra, igual você falou, era cheque, hoje é Pix e pronto, QR Code. Então, tem muitos colegas consumeristas que falam, 7 dias de quando ele usufruir, de quando começava a hospedagem.
Eu sou daquela que os 7 dias, ele tinha que cancelar só nos 7 dias da compra, com 5 meses de antecedência. Mas 5 meses foi em outubro, vamos ver, o carnaval vai bombar agora, o cara deixou de vender. Esses 7 dias hoje do arrependimento, eu tenho uma ressalva. Porque hoje, hoje, fora do estabelecimento, virtualmente você entra no estabelecimento comercial. Então, esses 7 dias para arrepender, Ou seja, não é possível concordo. que o hotel tenha direito de não ressarci-lo. Aí que está. O que acontece? Nós estamos falando de carnaval. Agora, No caso, ou agora, outro. Pode ser uma data. Uma data. O que eu vejo na justiça? A justiça fala que tem que ter uma multa de 20%. Uma multa de 20%. Ele não. Quanto mais próximo da viagem, quanto mais próximo do dia da hospedagem. Foi ontem que ele cancelou? Foi 3 dias? Então, o consumidor tem que ter uma multa. Mas eu quero meu dinheiro de volta. Não. É assim, dinheiro integral, não. Então tem que ter uma. Mas eu não vou te dar nada. Aí começa o impasse. Que geralmente o hoteleiro faz o seguinte: você pode vir numa outra data, às vezes o cara fala, não, mas eu não me interesso nesse momento, numa outra data, eu quero. Aí seria o que eu vejo toda hora, é uma multa. Sim. Quanto mais próximo Mas a lei determina esse escalonamento da multa? Não. Sabe onde que escalonava, que eu lembro? Da Embratur. Não tinha uma deliberação normativa, 130 ou 120 ou 420? Mas ela caiu, ela não foi para a Lei Geral do Turismo. E eu achava interessante essa Hoje deliberação. Hoje essa multa ela é discutida... Ela é discutida em cada caso. Cada caso. Então tinha essa deliberação e eu gostava, que eu achava interessante, mas no bom senso... Uma multa de 20 dias, de 20%, próximo, ok, mas tem hotel que fala o seguinte, olha, 2 meses antes, eu não vou te devolver nada, mas 2 meses dá para você vender. Porque o hotel diz, eu já comprei 20%. Os insumos para te atender, o seu jantar, o pacote, isso aqui, então eu já tive, entre aspas, a despesa, então eu não posso devolver o seu dinheiro. Devolver todo não. Agora, tem um outro caso também, a pessoa teve um AVC... A pessoa teve uma operação, e agora você falou, tenta negociar. Eu acho que sempre um bom senso para resolver é muito bom. Agora, eu quero meu dinheiro de volta, eu estou cancelando a minha diária para amanhã. Agora, Luciana, na aviação, existe a prerrogativa do cliente de comprar uma passagem, pagando um pouquinho a mais, que dá direito ao cancelamento por motivos involuntários, inclusive esse que você citou, de problemas de saúde e força maior. É um seguro. É como se fosse um seguro. Né? E isso funciona. Eu, às vezes, inclusive, compro passagens com essa prerrogativa, porque, às vezes, né, eu alego, né, assim, pode ser que eu não viaje e aí eu consigo o reembolso. Será, Marcos Valério, que isso seria viável na hotelaria? Na realidade, você tá pagando, você já está pagando por esse possível direito. Não é? Esse ressarcimento. Mas será que os hoteleiros poderiam cobrar um valor a mais para poder reembolsar? A tal da tarifa reembolsável? O flexível. 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 Na justiça isso está caindo, viu? Cai, né? Isso cai. Cai no artigo 51. Mas entre as partes negociadas, aí é uma relação entre partes. Eu sei, mas aquilo que tira todo o direito do consumidor, isso cai. É o artigo 51. Pena que eu não trouxe o código aqui para te falar qual que eu preciso. Essa tarifa flex. Mas é um modelo de seguro. O seguro, você, em tese, você paga para não usar. Né? Não querendo usar. Incêndio, que for. Você paga para não usar. Mas o princípio é este. Entre as partes, eu tenho uma tarifa flexível que 10%, 15%, sei lá, o percentual que for, que te dá a flexibilidade. Caso você cancelar, você ter o seu dinheiro na sua totalidade. Acho que pode até ser praticada, como as companhias aéreas fazem, mas quando tem problema, se for para a justiça, hoje. Vai cair no... Hoje cai. Hoje cai. Luciana, mas cai. Hoje eu vejo que cai. Luciana, em relação aos feriados, e aí aproveitando a véspera do Carnaval, outra questão também que está sempre no nosso grupo, enfim, fora do grupo também, os pacotes. Né? O questionamento que o hotel, num determinado período, venda um pacote
de 2 ou 3 ou 4 diárias, que for que isso fere o direito do consumidor, eu quero comprar uma diária e você só me vende 3. Essa situação, qual é a Isso, falam que é uma leitura? venda casada. É, É uma a venda definição de venda casada, casada. artigo 39. Ah, eu não acho que é venda casada, não. Eu acho que venda Eu não acho, casada é uma prática do mercado. Venda casada... é sim, quando são produtos diferentes. Você vende um copo, mas você tem que levar caneta. Isso é uma venda é uma casada. prática do mercado. A diária de hotel é o mesmo produto, só que são 3 diárias. Olha, isso aí é tão perigoso, sabe? Eu acho que é uma prática do mercado. A gente sabe que se começa domingo, se começa sábado e acaba segunda-feira do feriado. Se for assim, a gente tem que ter cuidado para também a gente ser radical. Você compra um pacote de 4 papel higiênico, você quer só um porque é venda casada. Você quer comprar um papel higiênico e tem 4. Você está me entendendo? Eu acho que a gente tem que ter um bom senso em tudo. Hoje a gente sabe essa prática do mercado. É igual falar o seguinte: eu quero uma diária que é o mesmo uma baixa estação. Não, a gente sabe que em alta estação a diária ela é maior. A oferta e a procura, não é? A oferta é uma prática do mercado que a gente sabe que em alta estação aumenta. Então, a gente tem que ter também um bom senso nisso. Mas hoje, vários hotéis, né, foram processados, né, em função dessa prática do O pacote. cliente, às vezes, ele cliente, fala, eu tenho que ir embora, não vou poder ficar até o final, eu quero a última diária, que eu comprei 4 diárias, eu vou ter que ir embora, aconteceu isso, aquilo, motivos difusos, né? Cada um tem o seu. Eu quero a última diária de volta. Ou mesmo gente, antes de fazer o check-in. a justiça antes do check-in como? Não, Primeiro vamos falar desse daqui que passou mal. Desse que passou mal. É um. Agora, o questionamento é a primeira diária, ou seja, eu não quero comprar um pacote, eu não quero comprar de sexta a domingo, eu quero ficar naquele hotel de sábado para domingo. E esse pacote está inserido dentro de um contexto de feriado, de alta temporada. Esse é o questionamento. Datas festivas. Vários hotéis têm recebido... Então, olha, na minha opinião... Perdido. Não só recebido e perdido. Então, isso aí é interpretação. Eu acho, na minha opinião, é uma prática do mercado que a gente sabe. É uma prática do mercado. Eu não interpreto isso como está lesando. Quer dizer, olha um carnaval. Você vai deixar... Então, a gente tem que ter um bom senso também, né? Você tem uma ideia, eu não vou falar cidade, uma determinada cidade turística de Minas Gerais, o Ministério Público entrou nisso. Entrou pesado. Entrou indo em cima dos hotéis. Falando que não poderia vender. Que essa prática é ilegal. Então, é interpretativo, o direito... a gente tem que... Eu interpreto que não. Eu interpreto que não seria. Não é porque eu estou aqui conversando com vocês, é porque eu interpreto que não pode ser numa situação que não tem feriado, que a gente sabe que não é, né? É igual fala essa política de não pode criança no hotel. Isso é uma coisa que também é um ponto. Isso é possível estabelecer-se isso? Então, esse é um problema, né? Você fala que é um bom senso, mas se você for pegar na lei, não pode discriminar. Não pode discriminar. Posso proibir o pet para ir além da criança? Então, mas o pet também A pet não está submetido a uma lei, né? Mas será que pode? Eu tenho horror de cachorro. Mentira que eu amo, mas assim, eu tenho horror de cachorro. Eu tenho. Então, quer dizer, pode ter essa discriminação? Pois é. É uma situação que a gente tem que ver, gente. Eu não tenho uma pílula pronta aqui para vocês. Entendi. Nós temos que ver. Da criança, eu já acho que não pode. Vou te falar, ainda bem, outro dia, eu lembro que agora tem a classificação. Na mesa redonda que eu participei em São Paulo semana passada, isso foi tema, foi sobre segurança. E aí alguém suscitou o caso de hotéis que não recebem crianças e citou, acho que até foi o Gessé, a Saga, ou o Francisco da Argil, não lembro. E aí aconteceu uma situação que a pessoa chegou com a criança e disse que não sabia. Aí alguém disse assim, mas eu mandei na sua confirmação de reserva, está escrito que o nosso hotel não aceita crianças, só para casal, as nossas instalações não são adequadas, nós não temos lazer, nós não temos isso. E a pessoa disse, não, mas eu vou hospedar com meu filho, eu não posso deixar ele já está viajando comigo. Eu não tenho como deixar, né? Então, assim, eu não tenho opção de não hospedá-lo comigo. E aí nós discutimos o que estava certo sobre o registro hoteleiro fazer.
acatar aquele caso. Eu sempre digo o seguinte: nós não podemos trabalhar em nada na vida, no mundo, lidando somente com as regras. Existem exceções às regras. Na hotelaria, o que nós mais lidamos no dia a dia são casos de exceção. Então, se você não está disposto a fazer uma exceção, você não está preparado para atender um público diverso. Porque exceções acontecem o tempo todo. Então, a questão de aceitar as exceções ou não, o bom senso tem que prevalecer. Não tenha dúvida. E hoje você não consegue. Hoje, se você está levando a criança, por que você não tem com quem deixar mesmo? Mas, é uma situação. Mas nós vivemos no mundo de negócios, nós vivemos na segmentação, nos nichos. Exato. Ora, se você cria um produto, desenvolve um produto, e ele tem um foco, ele tem um direcionamento, ele tem um posicionamento, é assim que eu quero atender eu quero atender casais, eu quero atender atleticanos, eu quero atender cruzeirenses, eu quero atender mineiros. Ora, há o direito... Não é? Se isso vai ser bom ou não para você... Eu acho que pode se questionar. Assim, ele não pode falar, mas só tinha atleticano, ou só tinha casal, não tinha uma área de lazer. Você sabia que tinha uma restrição, não pode negar. Sabe? Essa situação, você tem que ter um bom senso aí. Igualzinho dessa criança, a mãe não pode querer uma área de lazer. Você sabe que essa estrutura era para casais, mas se negar, não pode. Não concordo. Não sei se você sabe dessa história minha. Não concordo, e eu acho que a gente tem brecha para repelir essa restrição. A restrição, entendi. Nessa questão de proibição ou não aceitação de criança, é cômico, é trágico, mas é cômico. Eu dava aula no Comar, uma instituição de ensino vinculada à FIENG, no projeto do Eberhard, né? Grande Eberhard, um grande abraço amigo, para você. Abraço ao Eberhard. Um grande mestre. E era um curso de tecnólogo de hotelaria, gestão em hotelaria e vários restaurantes. Eu vou contar o milagre, mas vou contar o santo, claro, né? Por educação. Nós fomos convidados a dar uma consultoria para um determinado hotel. E aí vimos a oportunidade de fazer aquilo uma atividade extracurricular. Então, a consultoria seria orientada pelos professores, não é? Mas os alunos seriam os elementos principais de desenvolvimento. Então, fomos visitar esse hotel, né? A escola alugou, emprestou um ônibus, né? Uma van, ônibus. E fomos todos. Um determinado professor, grande amigo meu, que infelizmente não está mais aqui conosco, ele era pai recente. Estava com... A criança dele devia estar com uns 3 meses, 4 meses, no máximo. Então, ele não pôde ir no ônibus. Não é? Então, ele foi de carro. E como era criança, ele foi com a esposa. E o bebê, o Martin. Você acredita que na recepção na lata, nós não aceitamos crianças? Eu falei assim, a consultoria terminou, gente, vamos embora. Porque foi um negócio assim, tão absurdo. Você sabia dessa história? Não sabia. Depois eu te dou o nome. Aqui a gente não... Mas ainda mais quando é coisa ruim, absurda. a gente Só não... para ilustrar, que isso de fato acontece. É algo assim absurdo. Nós estávamos lá para prestar um serviço e nem assim... Nem assim deixaram. Não aceitou. Ele voltou para trás com a esposa e o filho e nós juntamos o aluno todo e vamos embora também. Então, tem que ter um bom senso, né? Essa questão, hoje, lá nos anos 80, quando comecei a fazer os primeiros cursos introdutórios de marketing, né, vivíamos ali, e hoje, mais do que nunca, aquela famosa expressão, o cliente é o rei. O cliente tem sempre razão. O cliente tem sempre razão. No período pré-mundo digital, pré-redes sociais. Então, o cliente sempre tem razão. Que vem, esse slogan, ele é mais ou menos o mesmo período aí da instituição da Lei de Proteção, né, do Consumidor. Enfim, então, nós éramos orientados, o Brasil vinha, né, nossa sociedade brasileira vinha
de direitos serem desrespeitados a todo momento, principalmente as pessoas mais frágeis economicamente, as classes sociais menos favorecidas em todos os aspectos, econômico, educacional, você só tomava porrada, desculpe a expressão. Então, era preciso entender e, olha, você tem direito, sim, você é consumidor, a parte frágil. E aí, toda uma geração como a minha foi, vamos dizer, trabalhou com esse preceito. O cliente é o rei, o cliente tem sempre razão. Só que hoje, em função das questões das mídias, das redes sociais, esse mundo totalmente de exposição, nós percebemos uma situação contrária, né? Os clientes tomando posturas, muitas vezes, Equivocadas. O que os gestores... para levar vantagem. Não estou dizendo que são todos, é exceção, eu sei. Mas com a capacidade de fazer um barulho tremendo. Isso não é? meio que inibe o prestador de serviço. Inibe, Ele deixa fica ele numa situação fragilizado. fragilizada, A gente sente isso. defensivo. Ele fica na defensiva. Então, e as pessoas, e algumas pessoas, Luciano, elas já enxergam isso como uma regra. Ou seja, eu vou chegar naquele hotel e eu vou criar uma situação que eu vou querer levar uma vantagem, algum tipo de vantagem, premeditadamente, e se eu não Esse obter... premeditadamente, quer dizer, é uma exceção de uma exceção. Ou você acha Não, que é uma... De novo, né? Falando da exceção. É. Eu acabei de falar que nós temos regras, regramentos. Em 95% dos casos, nada disso acontece. Quando a gente está falando de um universo de milhares de pessoas que você hospeda num hotel ao longo de um ano. A gente pegar um público, né? Eu tenho um hotel de 500 apartamentos, eu hospedo... Se eu tiver 80% de ocupação, eu vou ter 700 pessoas por dia. Multiplicado por 365 dias, eu vou ter milhares de pessoas circulando no meu hotel. Se forem 3% disso, já é um número significativo. E são exatamente esses 3% que entram nessa questão das práticas abusivas por parte do usuário, querendo oprimir o seu prestador de serviço para levar vantagens pessoais para o seu interesse. Eu quero cortesia, eu tive um problema aqui, o que vocês vão me dar? A pessoa chega para o gerente do hotel e já fala, aconteceu isso comigo aqui. Pode ser um fato pouco grave, muito grave, é subjetivo. Pode ser pouco grave para mim, pode ser muito grave para ele. Claro, uma coisa que aconteceu com seu filho, você citou um caso gravíssimo com seu filho. O gerente do hotel minimizou o problema, porque não era o filho dele, era o seu. Tomou uma atitude absurda nesse caso. Mas existem pessoas que aumentam um pouco o problema. Entendi. E com a rede social o negócio E falam assim, o que você vai me conceder chantageando mesmo. em troca desse episódio? Eu quero uma diária grátis, 2 finais de semana, um jantar, um almoço, um brinde. Isso deixa o hoteleiro hoje bastante incomodado, para não dizer chateado, porque é notório que... E a gente percebe que às vezes as pessoas viajam e a gente segue essas pessoas nas redes sociais e a gente percebe que ela faz isso em vários lugares. Já é sistêmico. Entendi. Né? Porque ela posta isso, né? Ela posta vários. E além, aproveitando a carona que você está falando, e o próprio contato, a forma agressiva que muitas pessoas lidam com os profissionais de frente, o recepcionista, o garçom. Não pode. O recepcionista, perde o direito, gente. É uma coisa assim absurda. Perde o direito, quer dizer, constrangendo mesmo. Você tem uma postura sempre muito aguerrida, muito combativa. Neste... Assim, aqui, nós, né, eu e o Martin, que vivemos, né, iniciamos a nossa carreira naquilo que a gente chama de hotelaria clássica, né, onde se primava pela educação, pela simpatia, pela cortesia. Hoje você, das duas partes, tanto do prestador de serviço quanto do hóspede, do cliente,
Hoje você vê assim, coisas bem desagradáveis nesse convívio cliente, prestador de serviço. Luciana, Luciana, nós estamos terminando, ou melhor, eu tenho estouramos o nosso tempo. de uma questão de rotina. Mas neste caso, eu só queria falar um pouquinho disso, rapidinho. Neste caso, se ele quer propor uma ação, e é interessante essa interpretação, quer dizer, esse cara perde. Esse cara perde. Hoje a justiça está muito. Não acha, Equânime, ela está muito mais não acha que a igualitária. justiça está dando só para consumidor, não. É para boa fé, está mostrando, você tem. Tá bom que nós temos o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que quem tem que provar é o fornecedor, né? O ônus da prova. Fazer a prova ao contrário. Mas, quando você está falando, é um cara que faz isso de forma corriqueira, que ele está lesando, tem que entrar com uma ação contra esse consumidor, entendeu? Quer dizer, ele está... a conduta dele está prejudicando o A mercado. exemplo da lei trabalhista, que antigamente só dava ganho de causa para o funcionário, hoje tem decisões judiciais contra pedidos abusivos Não tenha ações dúvida, não trabalhistas. tenha A indústria- dúvida. Olha, indústria essa do- indústria é muito louca, até advogado, viu? Até advogado, às vezes tem advogados que falam, você vai ganhar 20 mil, 40 mil, 50... Mentira! Não existe mais isso, não existe. Quem está achando que vai ganhar mundos e fundos... Eu sou até a favor de uma condenação maior para aquelas práticas que são inadequadas e realmente cessarem, né? Mas a pessoa, ela acha que ela tem todos os direitos de forma equivocada. Este caso específico desse, ele não vai ter esse ganho Luciana, de causa que ele é acha. muito comum nos hotéis as pessoas sofrerem algum tipo de dano, seja uma lesão que pode acontecer, escorregou, caiu na piscina, numa área molhada, ou então um objeto que foi supostamente subtraído. E ela vai lá na recepção, chama o gerente, eu quero as imagens, eu quero acesso, eu quero que você me mande o vídeo das câmeras internas do hotel para eu saber o que aconteceu, eu tenho direito, porque eu sou a vítima. Há uma confusão sobre isso. Sim, O isso direito mesmo. ou não dessas imagens serem fornecidas para esse consumidor. E neste caso também, né, tem a lei, uma lei específica disso, da questão da imagem, e pela justiça o consumidor ele consegue. Mas, assim, facilmente ele exigir, eu não acredito que teria essa obrigação. Eu teria que ver esse caso, depois eu posso até passar para você. Dessa Isso é questão muito da imagem, comum acontecer. Muito, né? Que deve acontecer mesmo. Geralmente as empresas, hotéis respondem que as imagens são de uso restrito Sigilosas. da empresa e são fornecidas mediante polícia, pedidos formais, né, dos órgãos, Isso. e que elas são reservadas. Não podem ser, até porque podem aparecer outras Pessoas, está certo. Se tem uma imagem numa piscina onde aconteceu um fato, você tem outras pessoas ali. Não tenha dúvida. Essa imagem, aquela pessoa pode não querer ser filmada, ela pode não querer que a imagem dela, ela pode estar numa situação com uma pessoa que ela não quer que esteja, que apareça do lado dela naquele momento. Isso, então, isso, quer dizer, o hotel, ele não tem essa obrigação de fornecer de forma espontânea. E o mas que eu sempre mediante Uma solicitação policial, uma policial ou sim. judicial, aí sim. O que eu sempre fiz no caso de uma pessoa me pedir o registro da imagem, e aconteceu já comigo, foi eu levar essa pessoa comigo na minha sala para que ela visse a imagem comigo. Sim. Do fato, mas ela não ficava com um backup disso. Ela simplesmente constatava. Uma coisa é você ver o que aconteceu, outra coisa é você ter uma cópia. Uma cópia. Então, eu de fato não fornecia a cópia, mas eu permitia que ele entendesse a dinâmica. Essa opção é até interessante, mas hoje ele pega o celular e quer filmar. Aí, exatamente. Aí é uma questão recente, né? Do celular que Tudo filma, vai mudando, que fotógrafa, né, gente? tudo É vai uma loucura. mudando. Bom, Luciana, o assunto é extremamente importante, mas o tempo, somos limitados sempre pelo tempo. Quero, antes de passar a palavra para as suas considerações finais, quero convidá-la pessoalmente aqui, pedir o João para
projetar o convite, que a partir de hoje, desse programa, vamos estar reforçando e convidando todos vocês para o 24º Encontro da Hotelaria. Será realizado em Olímpia, São Paulo. João, se o senhor puder, por favor. Logo após o Carnaval, vamos já disponibilizar as inscrições, a programação e as primeiras informações da programação de palestras, cursos. Então, se você tiver agenda, se você não conheceu a oportunidade Muito obrigada. de ir à Olímpia. E também sugerir, Marta, e se você aceitar também o convite, fazemos um outro programa, porque são muitos temas, e também propor um workshop, a gente possa reunir Hoteleiros. os hoteleiros, em especial aqui de Belo Horizonte, para poder ter maior clareza a legislação de proteção. Até para que eles estejam pessoalmente, tirem as dúvidas, a ideia é ótima. Vamos A adesão seria muito boa, com toda certeza. Vamos arquitetar isso. Suas considerações finais? Para mim é um prazer, sabe? Eu gosto muito de vir aqui no ambiente do fornecedor, do ambiente de pessoas com credibilidade, com honestidade, com esse profissionalismo de vocês. Isso, para mim, é uma satisfação ter participado com vocês aqui. Fico feliz com esse grupo, né, de gestores da hotelaria. Acho que a gente tem que conversarmos juntos mesmo, nós, consumidores, com os fornecedores, né, sem achar que é um contra ele. Não gosto dessa história e acredito muito no turismo com responsabilidade. O turismo com responsabilidade em que ambas as partes têm direitos e deveres. Não podemos só pensar nos direitos, nós temos que pensar nos deveres e, sobretudo, pensar na boa-fé. Exercer a boa-fé, porque a boa-fé é uma regra de conduta e ela deve ser respeitada e ela está devidamente assegurada no Código de Defesa do Consumidor para as duas partes. Agradeço imensamente a vocês, aos ouvintes, aí, aos telespectadores, né? E que pode contar sempre. Eu aprendo muito com vocês. Eu lecionei 12 anos na PUC, em legislação turística, né? Na época tinha um curso de turismo. Como eu aprendia com os alunos? Porque eu vivo no mundo do direito, das ações judiciais. E quando a gente vê a prática de vocês, isso é muito bom. Todos nós aprendemos juntos. E não tenho dúvida que todos nós queremos e lutamos por um turismo responsável, por um turismo dinâmico, em que as duas partes lucram com responsabilidade. E se você me permite também divulgar um trabalho que eu tenho. Claro. Eu tenho um Instagram, tenho um site chamado Viajando Direito. Viajando Direito tem uns 23 anos, começou no site, hoje está aí no Instagram, em que eu busco mesmo fornecer dicas de deveres, direitos e deveres. Queria um dia entrevistá-los, claro, né, para a gente conversar. Eu acho que tem que ter essa comunicação. E nós, E vocês todos do grupo dos gestores de hotelaria, nós temos que educar. Vocês precisam educar os funcionários e nós, consumidores, precisamos ser educados. Educados na legislação. A gente tem que saber para a gente não tomar decisões equivocadas, porque a gente gosta do turismo, a gente respeita e a gente incentiva. Quero agradecer a todos vocês. Luciana, muitíssimo obrigado por ter aceitado esse convite, né? Eu tinha certeza que você aceitaria quando eu te convidei, né? E você tem muito a trazer, a agregar para os hoteleiros, né? Você esteve à frente da Seminas Turismo, você conviveu com alguns dos hoteleiros. Hoje quem te sucedeu é uma hoteleira. Maravilhosa, super, né, dinâmica. É uma pessoa queridíssima e competentíssima, envolvidíssima, participa de tudo. E os hoteleiros estão realmente muito ansiosos em melhorar.
em melhorar os serviços, melhorar o resultado, por consequência. O mundo digital é um mundo que abre grandes possibilidades, mas ele traz ameaças em igual número, né? Nós temos hoje a situação dos perfis fakes dos hotéis, a gente acabou não falando disso, né? São perfis de Instagram que anunciam grandes vantagens, promoções, brindes, cortesias, pedem dados da pessoa e aquele perfil nem é do hotel. E a pessoa chega no hotel e cobra algo que ela não adquiriu do próprio hotel. E é abusivamente utilizado os nomes dos hotéis, os resorts. Quanto mais famoso o hotel, mais isso acontece. Isso é mais das dores que nós, hoteleiros, temos no nosso dia a dia. São várias, viu, Luciana? Os hoteleiros sofrem permanentemente com inúmeras ameaças no mundo, né? Nunca deixaram de existir no mundo real, no mundo analógico, mas no mundo digital isso está tomando uma proporção, pagamentos com cartões clonados, uma série de situações que nós podemos abordar no workshop. Que bom. Que Marcos Valério deu a ideia, que eu acho excelente. Eu também vou ficar extremamente lisonjeada. Fiquei muito contente de você estar aqui, agradeço novamente muito e vai ser uma satisfação a gente tê-la sempre no nosso meio, né, da hotelaria. E aproveito para anunciar, na próxima sexta-feira estaremos aqui novamente com um convidado também muito especial, que é o Paulo Michel, que hoje é o CEO da rede Louvre de hotéis, entenda-se Golden Tulip, Royal Tulip, Golden Tulip, Tulip Inn e algumas outras marcas. Ele foi CEO da Othon Hotéis e tem uma carreira aí, vai nos contar aqui semana que vem toda a sua trajetória na hotelaria. Então, até lá, agradecemos pela audiência, tenho certeza que agregou muito a todos e um ótimo final de semana e até semana que vem. A Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação é uma entidade sindical constituída por sindicatos de hotéis, bares, restaurantes e similares espalhados por todo o Brasil. Desde 1955, cuida e representa os interesses dessas categorias e hoje compõe a pirâmide sindical da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Nossas ações diárias e resultados podem ser acompanhados através do nosso site e das redes sociais. Eles são o combustível para que possamos conquistar novas vitórias, investindo cada vez mais no desenvolvimento do setor, da sociedade e do país. O turismo tem se recuperado de uma maneira importante no Brasil. No período pós-pandemia, a hotelaria e a alimentação fora do lar têm demonstrado de maneira importante o quanto nós contribuímos para a economia brasileira. Então vamos buscar sempre como foco na atividade da Federação esse viés de atendimento, sustentabilidade e um processo de melhorar o ambiente de negócio. Podem contar com a Federação para isso.